Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em João, capítulo 13, versículo 21. O traidor indicado. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Quando Jesus falou essas coisas, ele se angustiou. Versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Versículo 24. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Versículo 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Versículo 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Jesus ali, ele sabia quem era o traidor, que era Judas Iscariotes. Então Jesus ali molhou o pão, que foi o pão da ceia, e entregou a Judas. Versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então, após Judas comer o pão, imediatamente o Satanás entrou em Judas. E Jesus disse para Judas: o que pretende fazer, faze-o depressa. Então Jesus ali falou isso para Judas. Versículo 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a quem fim lhe dissera isto. Então, ali ninguém percebeu quando Jesus falou ali para Judas. Que ele falou: o que pretendes fazer, faça depressa. Versículo 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ali Judas ficava responsável pelas as ofertas, que o povo dava a Jesus. Então Judas ficava ali com a bolsa. Ele era responsável para comprar comida para Jesus e os discípulos e também ali dar aos pobres. Só que os discípulos pensou que foi isso que Judas fez, mas Judas não foi fazer isso. Judas foi trair Jesus. Então deixa eu ler novamente para você o 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Versículo 30. Ele, tendo recebido o bocado, tendo recebido o pão, comeu e saiu logo. E era noite. Então, quando Judas saiu ali para trair Jesus, já era noite. Deus abençoe e fique com Deus. Até a próxima e Deus abençoe.